suprime a verdade pela injustiça humana. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus em Deus imortal por imagem confeccionada conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaro, quadrúpede e répteis. Dá um pouquinho mais de retorno, por favor. Amém. Irmãos, você já parou para pensar na grandeza do Deus que você serve? Já se pegou olhando para as estrelas, para as nuvens, para as montanhas, para os pássaros, para o cardume, né? Para os peixes no rio, no riacho, no mar, em algum lugar? Vendo a natureza de Deus, o vento, barulho do vento nas montanhas. Quem já foi em lugares montanhosos, com muitas árvores, aqui na cidade tem muito pouco, aquele vento. Tudo isso revela a grandeza de um Deus poderoso que criou todas as coisas. O Deus que você serve, Ele é grandioso, e Ele não fez isso por fazer, porque Deus não tem necessidade alguma. Foi fazer a montanha porque Ele precisava dela, foi fazer alguma outra coisa. Deus, diz a Bíblia, que Ele não tem necessidade de nada. Ele fez para a sua glória. Por isso, o certo não é que Deus merece, é que Deus é digno. Então, na criação de Deus tem um propósito. E um desses propósitos é revelar a sua própria pessoa, revelar a sua divindade. É por isso que as pessoas que nunca usaram a Bíblia não poderão dizer que não sabia sobre Deus, que Deus não existia, e que ele não tinha noção de quem era Deus. Porque a Bíblia diz que o que se pode saber de Deus, é possível conhecer a sua divindade através da sua criação. E é isso que nós lemos aqui nessa noite. O versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente, é claro entre eles quem? As pessoas. Porque o próprio Deus lhes manifestou. Esse lhes manifestou é uma revelação sem palavra, apenas pela criação visível. Tem as invisíveis, que é também aquela possibilidade de se perceber Deus internamente. Pois desde a criação do mundo, os atributos, que são qualidade de Deus, invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado pela sua criação, de maneira que tais pessoas, as pessoas que se desviaram de Deus,
e foram praticar coisas desagradáveis a eles, não terão justificativas de dizer: eu não conhecia Deus. Por quê? Porque Deus se revelou de uma forma tão clara que ninguém terá desculpa. E essa revelação aqui é apenas pela criação, sem evangelização, sem pregação, sem profecia e sem Bíblia. Então, quando alguém perguntar para você: mas será que aquela pessoa que cresceu num lugar onde ela nunca foi evangelizada, será que ela vai se perder a si mesmo? Esse texto responde essa pergunta. Porque proclamando a si mesmo. Aí diz assim, 21. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, conhecido através de quê? Da criação, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Fazendo o quê? Proclamando-se a si mesmo como sábio, perderam completamente o bom senso. E essa leitura continua até o último versículo, falando de coisas muito sérias, muito graves. O apóstolo Paulo chega a dizer que os que fazem e os que consentem merecem ser castigados com a morte. Isso revelando a grandeza de Deus. Porque a gente pensa que a percepção de alguém saber de Deus é só através de uma revelação especial da Bíblia ou de qualquer outra coisa que tem a ver com a palavra. Mas houve um tempo que não existia Bíblia, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. A Bíblia, comparado à criação do homem, era muito recente. E é por isso que muitas pessoas não terão desculpa, porque percebe-se Deus, porque Deus assim o faz. Claro que somos bem-aventurados por termos uma revelação especial, a mais clara e mais profunda, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Os de hoje terão menos desculpa ainda para dar. Mas o que eu quero focar é o seguinte: é que mesmo com essa revelação por meio da natureza, ou uma revelação por meio dos profetas, que isso aconteceu muito no passado, e nesse sentido não existe mais profeta hoje, e também pela palavra de Deus escrita, nós podemos perceber a grandeza do Deus que nós servimos. Mas se percebe que nós somos muito desligados, como diz no dia a dia, nós falamos, somos muito desligados disso. Se tivéssemos uma percepção clara da grandeza de Deus, você já amanhecia adorando. Tem um hino que fala assim: o adorador já amanhece fazendo o que mesmo? O adorador já amanhece adorando. E como é que você sabe que alguém está adorando? Dirigindo palavras a Deus. Como é que eu sei que alguém está adorando? Glorificando uma ação de Deus, exaltando algo que Deus fez. E uma dessas coisas, você pode dizer que é a natureza. Quando alguém se prostra diante do Senhor, quando alguém canta louvores a Deus, faz parte do contexto de adoração. Mas nessa correria do dia a dia, diz para mim, nessa correria do dia a dia, de vai para lá e vai para cá, será que está sobrando tempo para a gente louvar a Deus? Eu não estou dizendo cantar. Está sobrando tempo para a gente honrar o seu nome, para a gente reconhecer a sua grandeza, passo por passo. Será que a gente já percebeu a grandeza de Deus e a nossa pequenez? Porque quando a gente percebe a grandeza de Deus, a gente descobre o quão pequenos somos. E aí você vai perceber também que você só respira pela graça de Deus, que você só anda por causa da graça de Deus.
que você tem força para se levantar pela manhã, para ir trabalhar, por causa da graça de Deus. E você consegue vestir um paletó, uma camisa, uma blusa, mexer com seus braços, por causa da graça de Deus. E quando você vê que alguém foi desafortunado, quando você enxerga alguém que está lhe faltando tanta coisa, e aí você se compara e percebe que Deus te deu tanta chance que muitas pessoas não tiveram. Eu estava assistindo hoje um pequeno vídeo de um moço em cima de um skate, e ele não tinha as duas pernas, e ele não tinha as duas mãos, só tinha os cotocos dos braços, e ele andava meio arrastando assim, se contorcendo, vendendo produtos para sobreviver e alimentar a sua família. E como é que andava de skate então, pastor? Ele deita em cima do skate e sai passando os cotocos do braço, até chegar ao lugar dele vender o que está sendo arrastado pelo seu skate. E o homem parou, ficou com pena dele, pelo jeito comprou tudo que ele tinha, conversou com ele, e ele falando que aquilo era para... E interessante que ele não começou a chorar. Aí a gente olha quantas pessoas com limitações, e aí você se olha diante do espelho, tem os dois braços, pelo menos a maioria aqui tem os dois olhos, enxergando, quem sabe, tem as duas pernas, tem emprego, ele se locomove, anda de bicicleta, que bênção, não está faltando quase nada para você. Mas mesmo assim a gente olha no espelho procurando alguma imperfeição para reclamar com Deus, para reclamar com o pai, com a mãe. A gente procura uma situação para dizer: eu preciso mudar isso aqui, eu preciso ganhar dinheiro para fazer uma cirurgia aqui, eu preciso ganhar dinheiro para tirar essa pintinha daqui, eu preciso ganhar dinheiro para puxar a ponta do nariz para cá, eu preciso arrumar alguma coisa para se consertar. E o ser humano nunca vai estar perfeito, você sempre vai achar defeito. Você tem um hábito de sempre olhando no espelho se procurando, você pode ter o dinheiro que quiser, você sempre vai ver coisa errada em você. Porque o ser humano não é perfeito, inclusive na aparência. Não sei se você sabia, todo ser humano tem um lado do corpo maior do que o outro. As mulheres mesmo sabem, todas as mulheres. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nada demais, toda mulher tem um seio maior do que o outro. Todo homem e mulher tem uma perna maior do que o outro, um braço maior do que o outro. Não sei se você já observou, mas a maioria das pessoas, o olho esquerdo é menor do que o direito. Começa a olhar que você vai ver, quase todos nós temos o olho esquerdo menor do que o direito. Quase todos nós, uma orelha é um pouquinho mais aberta do que a outra. Você escuta com o ouvido melhor do que com o outro. Sempre quando você quer escutar bem, você não ora, coloca aqui, outra hora coloca aqui. Sempre você coloca uma orelha na frente. Sempre você quer orar, não estou escutando, pode observar que você não coloca as duas. Sempre é uma, você coloca mais. Então você sempre vai ter alguma coisa, você vai estar descontente com alguma coisa. Qual é o problema disso, pastor? O problema disso é que te leva a uma ingratidão, um descontentamento de reclamar de coisas que nunca serão consertadas, porque o dia que você consertar um lado, você descamba do outro. Faz um monte de cirurgia. Tem gente que já fez mais de 20 cirurgias plásticas. E aí depois passa a fazer uma cirurgia plástica para consertar uma outra cirurgia plástica. Então procura. São as pessoas ingratas, são as pessoas que estão descontentes. Eu não estou falando de uma doença, de algo que está fora, que precisa, que dá para um ajustar. Estou falando de coisa que é normal a vida. Enquanto isso, quem se concentra nisso não consegue agradecer pelaquilo que tem e vive reclamando pelaquilo que não tem. E aí o que acontece? A gente não consegue ser grato a Deus. Você poderia olhar no espelho todo dia e falar assim: olha, sou bem-aventurado. Morre por dia mais de 1000 pessoas no mundo, todo dia, mais de 1000 pessoas
todo dia no mundo. E eu, graças a Deus, me deu o Senhor mais uma chance. A pessoa recebe 10 curas no ano e fica a vida inteira reclamando porque tem uma doença que não foi embora. E as outras, por que não agradece a Deus? A gente tem um hábito tão forte de estar descontente com a vida, que quase todas as vezes que a gente ora, seja 10 minutos, 1 minuto, 5 minutos, geralmente é para pedir. E a gente não consegue ficar 5 minutos agradecendo ao Senhor. Por quê? Esse foco de resolver, de solucionar, de crescer, de avançar, não está bem, eu preciso. Ele é incalculável, a gente não tem limite disso. Mas o apóstolo Paulo falou a Timóteo assim: ó, Timóteo, se tivermos o que comer e com que nos cobrir, nos vestir, estejamos com isso contente. Contentamento é a alegria. O que é que diz a Bíblia? Quem está alegre faz o quê? Quem está alegre canta. Então nós precisamos reconhecer a grandeza desse Deus, que a sua revelação está diante de nossos olhos o tempo todo, o tempo inteiro. Por que é que a gente reclama? Irmãos, você tem muito mais bênção na sua vida do que problema, mas parece que a minha vida é só um problema. Não, é porque você só consegue se concentrar nos problemas. Chega em casa, olha para o seu portão. Quem aqui tem casa própria? Levanta a mão. Chega em casa e fala: casa que Deus me deu graça para comprar, ou alguém comprou para mim, moro com alguém, mas tem aqui um lugarzinho para eu me esconder. Graça te dou, Senhor. Ainda que meu portãozinho não é bonitinho que nem do vizinho, obrigado porque o Senhor prosperou a vida dele. E quando o Senhor quiser, mas enquanto isso, eu vou cantando, vou louvando, vou me alegrando, porque o Senhor tem preparado uma casinha para mim. Qual é o seu nome? Porque quando você foca nas maravilhas de Deus, alguém vai dizer: por que é que aquela irmã parece que sofre tanto? Mas ela tem motivo para louvar a Deus. Aquele irmão glorifica assim, parece que ele não sofre. Ele sofre, só não deixa ser atingido na sua comunhão com Deus. Se alguns de nós morássemos 6 meses em alguns lugares, alguns países da África, a gente voltaria agradecendo a Deus pela laranja, que a metade está podre. Você iria lá, partiria a metade e aproveitaria e jogaria o resto fora. Mas a gente vive aqui numa riqueza que o gomo da laranja se estraga. O que é que você faz? Joga ela inteira fora. Quem é grato não faz isso. Você tem pena. Quem é grato a Deus fala assim: filhinho, coloca só o suficiente para você comer, porque tem tanta gente por aí que não tem o que se alimentar. Eu fico com muita pena pegar a metade da sua comida, meu filhinho querido, jogando fora. Não cometa esse pecado. Faça que nem Jesus, que quando sobrou um montão de pão e de peixe, ele mandou guardar tudo. Nós precisamos, meus irmãos, focar nas maravilhas de Deus. Nós somos tão pequenos diante da grandeza desse Deus, e a gente não consegue enxergar. A gente tem um cinto que ele começa a rasgar o furo, a gente já está preocupado em comprar o próximo. Você sabe por que é que a gente não consegue ajudar as pessoas? Lembra que foi lido aqui nessa noite, na contribuição que o apóstolo Paulo estava levando para outra igreja? Ele está fazendo ali uma coleta. Ele fala assim: olha, quem semeia em abundância, vai colher com abundância. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Faça, contribua de todo o seu coração, de acordo com o que você propôs no seu coração. Faça isso com alegria. Não faça com constrangimento, porque Deus ama aquele que contribui com generosidade. Generosidade não é dar se sobrar. Generosidade não é dar se eu sentir no coração.
Generosidade é o reconhecimento que tudo que tem veio de Deus, e que tem às vezes pessoas precisando mais do que você, e você vai lá e fala: olha, querido, eu tenho aqui esse vestido que é muito bonito, paguei caro por ele, essa calça, esse terno, mas eu senti no coração de doar para você, que eu percebo que você não tem um, enquanto lá em casa eu tenho 4, 5. Se eu fosse falar aqui para as irmãs, quanto aqui tem mais de 20 peças de roupa, a maioria das irmãs levantaria a mão. Jovens, peças de roupa, mais de um par de sapato, que antigamente era prosperidade, no máximo os irmãozinhos têm mais do que um par de sapato e já estava furando, que alguns dobravam o joelho e tiravam o sapato do pé, porque quando você dobra, o sapato aparece solado. E algumas pessoas, eu faço muitos anos que eu não vejo um irmão na igreja, tomara que não aconteça, mas eu faço muitos anos que eu não vejo, mas eu já vi pessoas dobrar o joelho e o sapato parece aqueles carros, aqueles pneus careca que está aparecendo o arame quase chegando na meia do irmão. Aí você vê essas pessoas, ela vai orar, ela nem consegue pedir mais um sapato, de tão focada nas grandezas de Deus, e às vezes ela está orando para Deus abrir a porta de emprego para outra pessoa. O que é isso? Só pode acontecer com o coração grato. Nós reclamamos da unha que está encravada. Tem gente que, se estiver vindo para a igreja e descobrir que o canto da unha que foi passada lá na lima, não sei lá, na manicure, quebrou um cantinho, fica contrariado, quase esconde a mão, fica contrariado. O que é isso? Pessoas ingratas, concentradas no materialismo, que toda vez, se pudesse, não dava nem a parte do Senhor para alguém, com medo da sua unha enganchar em alguma coisa e estragar a sua uninha. Tem gente que, se pudesse, não no domingo pelo menos, se pudesse, não dobraria o joelho para não sujar a calça, a meia calça, o vestido, o bico do sapato, que a gente que é homem sabe que arranha tudo. Se pudesse, não dobrava o joelho. Uma vaidade extrema. Tudo isso é pessoas que não reconhecem a grandeza de Deus. Olhe para o céu, se concentre em Deus, e você vai ver que no final do culto você fala assim: olha, eu cheguei na igreja sentindo dor, e eu acabei esquecendo que estava sentindo alguma enfermidade. Eu fui envolvida na presença de Deus. Eu cheguei na igreja com a garganta ruim, mas eu comecei a cantar e a minha garganta foi aquecendo. Agora que eu percebi que eu não deveria nem levantar a minha voz tão assim, eu percebi que eu deveria ter ficado um pouco mais calado, mas eu não consegui me conter, e por isso eu falei glória a Deus, e por isso eu falei aleluia, e por isso eu ajudei na hora que estava cantando os hinos. Reconhecer a grandeza de Deus. Veja aqui no livro dos Salmos, Salmo número 8. Salmo número 8 diz assim: Senhor, aqui é o louvor, Davi louvando. Vamos perceber o que é um louvor? Louvor, olha essa palavra de um louvor, como que é? Senhor, nosso soberano Deus. Salmo 8. Como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Verso 2. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruístes os sábios poderosos e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Verso 3, Salmo 8, 3. Quando admiro os teus céus, olha, admirando os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Então eu pergunto, Senhor, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venha visitá-los? O salmista vê tantas coisas grandiosas, tantas maravilhas, e começa a expressar isso diante de Deus. Senhor, depois que eu vejo a tua grandeza, eu começo a perguntar: quem é o homem para que tu lembre dele? Para que tu se importe com ele?
quem somos nós? Porque a gente chega diante de Deus achando que é o tal. Mas aqui o salmista Davi está admirando a natureza e dizendo: diante de tudo isso, quem somos nós? E aí a leitura que foi feita nessa noite, em Tiago, diz assim, 4,14: contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. A pergunta é: que é a vossa vida? Qual seria a sua resposta? Qual seria a nossa resposta? O que é o homem? O que é ou quem? E a sua vida, o que é? Aí ele diz assim: olha, sois simplesmente como uma neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa, sumiu. Pedro chega a dizer que a nossa vida é como uma árvore ou uma erva que estava verde de manhã, é cortada, ela seca durante o dia e à noite é lançada no fogo e se queima. Mas só reconhece a pequenez do ser humano quem reconhece a grandeza do Todo-Poderoso. Porque quando a gente reconhece a grandeza do Todo-Poderoso, a gente não chega diante dele colocando marra, se achando merecedor de alguma coisa. Diante de Deus essa palavra não existe. Ninguém é merecedor de bem algum diante de Deus. Eu disse de bem, de outras coisas a gente merece, mas coisas boas não. Ninguém é digno por si mesmo. Por isso a pergunta: quem é o homem para que Deus se lembre dele? O que é que Deus viu em mim, em você, para chamar a atenção dele? Em outras palavras, ele não viu nada. Mas por que Deus fez o que fez por nós? Aí João 3,16 responde isso para você. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simplesmente Ele decidiu nos amar. É por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Graça significa favor que nós não merecemos. E se nós não merecemos a salvação, por que é que Jesus nos salvou? Simplesmente porque Ele decidiu nos salvar, nos libertar. Então a Ele toda honra, então a Ele toda glória. Você tem motivo para louvá-lo todos os dias. Glória a Deus. É por isso que nós deveríamos dar preferência muito mais quando a gente canta em louvar do que cantar. Ou seja, os hinos que são de louvores deveria ser o mais preferido. Não que você não possa cantar outros hinos espirituais, estou dizendo que deveria ser a nossa preferência. Porque quando a gente canta, deve ser a expressão da nossa alma, do nosso interior. Como diz o salmista: bom é louvar ao Senhor e engrandecer o seu santo nome. Você vai ver um salmo que eu não me lembro agora qual é o salmo, que ele usa a expressão louvai ao Senhor por diversas vezes. Isso no original seria a expressão igualmente a palavra aleluia. Quando você diz aleluia, o que é que você está falando? Quando você diz aleluia, e aqui, quem aqui já usou essa palavra aleluia? Levanta a sua mão. Quem aqui já falou a palavra aleluia? Pois é, quando eu digo aleluia, eu estou convidando o evangelista: louvai ao Senhor. É uma convocação que você está fazendo quando você diz a palavra aleluia. Você está dizendo louvai ao Senhor. Você está pedindo para as pessoas. Aleluia, não diz aleluia a Deus e nem aleluia a Jesus, porque eu não posso para pedir Jesus para louvar o Senhor. Eu não posso pedir para Deus louvar o Senhor, porque a palavra aleluia significa louvai ao Senhor.
Por isso que as palavras aleluia é aleluia irmão, aleluia igreja. Agora quando eu digo glória, é glória a Deus. Mas quando eu digo aleluia, aleluia é igreja, louve ao Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Glória a Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele deu ordem e tudo foi criado. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Moisés levantou a vara e logo o mar se abriu. Louvai ao Senhor porque deu ordem Josué e o sol e a lua parou. Louvai ao Senhor. É uma convocação à igreja de reconhecimento daquele que te trouxe aqui nessa noite, daquele que te fortaleceu para tomar ceia mais uma vez, daquele que te deu graça para se preparar e vir aqui nessa noite. Louvai ao Senhor que te deu fé, que mesmo você apertado foi lá e trouxe a sua contribuição de dízimos e oferta, mesmo dizendo: eu poderia usar esse dinheiro para comprar qualquer outra coisa, fazer uma viagem, mas disse: não, isso aqui é de Deus e eu vou levar para a sua obra. Louvai ao Senhor, porque é Ele que faz essas coisas. Porque se Deus não trabalha na sua vida, você não consegue contribuir, não. Se Deus não trabalha na sua vida, você vai ficar: no próximo mês eu vou pagar o dízimo, no próximo mês eu vou pagar o dízimo, no próximo mês, e passa ano e nunca tem condição. E claro, possivelmente essa condição não chegará mesmo, porque você não está tendo fé para louvar o Senhor. Porque quando eu contribuo, eu estou considerando que tudo que eu tenho vem de Deus, e uma das formas de eu lhe louvar é com a contribuição, com o meu dízimo e oferta. Porque a palavra louvar significa elogiar. Quando eu aplaudo para Deus, eu estou louvando. Quando eu digo: tu és lindo, Jesus, no mundo espiritual, você está louvando a Deus. Eu não mereço nada, pastor, isso aqui veio tudo de Deus. Você está louvando a Deus. Então nós precisamos observar mais isso e chegarmos diante de Deus reconhecendo a sua grandeza. As nossas orações, nossos cânticos não pode ter essa configuração que sempre nos leva a sempre pedir, porque nós não somos sanguessugas. Nós somos seres que, apesar de ser tão pequeno, Deus nos engrandeceu em Cristo Jesus, nos colocando nos lugares celestiais e dizendo: você era pó, você era menor do que um gafanhoto, porque a Bíblia diz isso. Você estava como imundo, como um sujo, como um cão que volta para o vômito, como um porco que volta para a sujeira. Mas agora eu te dei a condição de filho e herdeiro do meu Filho Jesus Cristo. Obrigado. É isso. Você sabia que uma pessoa, quando está desviada de Deus, é esses nomes que a Bíblia dá? Não lancei pérola aos cães. Está falando de pessoas. É a Bíblia que está chamando de cão, irmão. Aquele que se afasta de Deus, a Bíblia diz que é como cão. E alguns não falam que é como, alguns a Bíblia chama de cão mesmo. Tudo isso falando da nossa pequenez, do estado do homem no pecado. Mas alguém diz assim: olha, alguém orou a Deus, diz assim: ó, eu orei com paciência, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou do charco. Qual charco? De lodo. Lodo é lama. Quem está na lama está o quê? Sujo. Me tirou do charco de lodo e me colocou sobre uma rocha. E nós sabemos que a rocha na Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. É sobre Ele que você está. E por isso então, vamos ser gratos a Deus.
Você ainda não comprou o seu carro? Agradeça a Ele, porque você pelo menos tem uma bicicleta, ou um pé para pedalar. Vamos ser gratos ao Senhor. Já estou terminando. A gente percebe que esquecemos essa prática. Por onde você vai, não importa a igreja que a gente pastoreia, não importa o ambiente que a gente está, é só ver marido falando mal das mulheres, é mulher falando mal do marido, é filho falando do pai, pai falando do filho. Eu sei que tem algumas coisas que é ruim, que enrola e que não quer descer na sua garganta, mas pare para pensar. Olhe também para o lado positivo da vida do teu filho. Olha para o lado positivo do seu esposo, da sua esposa. Para de ficar praguejando, amaldiçoando, porque isso vai sobrar para você. Agradeça a Deus por alguém que Ele tem colocado do seu lado, que não é o que você gostaria, quem sabe, mas é melhor do que você estar só. Eu sei que tem gente que é difícil. A Bíblia diz que tem algumas pessoas que é melhor você ficar no deserto sem água, sem comida, do que viver com ela. A gente sabe disso, está na Bíblia. Mas muitas vezes o ruim é a gente, não é nem a pessoa. Queridos irmãos, vamos ser gratos. Seja grato pela essa roupa que você tem aí. Que talvez aqui não tem ninguém com roupa emprestada. Talvez se emprestou até porque gostou da roupa da irmã. E daí o que tem? Mas eu já vi tanta gente ir para a igreja com roupa emprestada, sapato emprestado. Não é porque gostou, é porque não tinha mesmo. Uma semana eu vou para a igreja com a camisa, outra semana você vai, tá, meu querido irmão? E aí eu fico em casa e você vai para o culto, porque a camisa só tem uma. Você vai com sapato ou vai de chinelo? Que nem teve pessoas que iam para a igreja com chinela havaiana, que não tem nada demais, mas a gente não aceita. A gente acha que a pessoa não é de Deus. Está com chinela cor amarela e a outra verde na igreja. A gente já quer fazer campanha de oração que parece que é uma maldição. Aí vai ficar preocupado, é claro. Mas o melhor a pessoa já tem. Ela consegue agradecer a Deus. E com certeza Deus a honrará. Louve ao Senhor. Se você, se eu, se nós conseguirmos isso, a gente vai amanhecer cantando. Para com esse mau humor que levanta de manhã, não quer conversa com ninguém. Ninguém pode mexer com você, que você já dá os 2 pés no pé da pessoa. Um dia eu conversei com o pastor, ele falou: eu amanheço mal-humorado todo dia, tem que passar pelo menos umas 2 horas depois que levanto, para eu ter uma graça. Antes disso eu não gosto de ter graça com ninguém. Para com isso, louve e adore a Deus, amanheça o dia, salte de alegria, porque você é bem-aventurado. Eu não estou falando daquilo que eu não vi, minha esposa também não sabe aí. Quantas vezes no mês de manhã já vou fazendo cócega no solo do pé dela. E ela é mulher de Deus, nunca deu chute em mim de volta. Porque tem gente que se você fazer isso, ela já pega o pezão na cama mesmo. Que é isso, meu irmão? É muito triste o que Deus vê em nós. Tem alguém com sapato emprestado aqui que, porque não tem mesmo? Pode procurar o pastor, que eu não tenho dinheiro, mas eu junto com os irmãos e compro para você. Os irmãos nem vão saber, mas a gente dá um sapato aqui, no máximo até domingo, você vai estar com o sapato novinho aí, para você ficar mais alegre, quem sabe. Mas eu tenho certeza que é bem provável que não tenha. Mas se tiver, Deus vai abrir as portas para você por esses dias. Creia num Deus que é poderoso. E nós somos uma família em Cristo. O que você não tem, Deus vai te dar. Então começa a cantar para Ele, já considerando que a vitória está vindo. Você olhou para o céu, está tudo aberto, o sol quente, está sem água, não. Vem uma nuvenzinha aparecendo, começa a cantar, e você vai ver que logo a chuva vai acontecer na sua história. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus vai. Começa a ser generoso para você ver. Começa a dividir o que você tem para você ver o que acontece. Começa a ser grato diante de Deus para você ver o que acontece. Começa, ao invés de pedir tanto, começa a doar-se para Deus, para as pessoas. Começa a dar preferência para as pessoas e não ficar preocupado com você. Se sobrar, eu doarei. Não, se doa. Reconhecendo a grandeza, como diz o Salmo 24, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então o que vier nas suas mãos,
Foi Deus que deu para administrar. Você é um administrador, nada que você tenha é seu. Leia o Salmo 24 quando você chegar na sua casa. Seja grato a Deus. Louve ao Senhor. Amanheça o dia louvando ao Senhor. Brinque com o seu gatinho louvando ao Senhor. Brinque com o cachorro da sua casa lá que dá tanto trabalho. Louve ao Senhor. Tem hora que dá raiva, tá? Eu tenho uma lá que rasga sapato, rasga camisa, puxa o negócio do varal, come tudo. Não pode entrar em casa, não rasga o sofá, rasga tudo. Mas a gente para um momento para brincar, que a cachorrinha até cai de tanta alegria, mas brinca. Você tem que brincar com essa vida, meu irmão. Dá um sorriso de vez em quando aí. Mostra esse dente aí, cadê o sorriso aí? Cadê os dentes que Deus te deu? Eu tenho uns aqui que não foi Deus que deu, foi o homem mesmo que deu, mas dá pra rir. Estou com uns ferros aqui hoje que eu tive que colocar uma cera aqui, senão não conseguia falar direito. Mas seja grato a Deus. E você vai começar a ver, contar a vitória. Irmãos, depois que a gente não gosta de contar, que não é bom a gente ficar falando da vida da gente, mas depois que eu comecei, da minha parte, juntamente com minha esposa, a gente ser demais desapegado com as coisas materiais, as coisas acontecem com bem mais facilidade na nossa vida. Sabe? A gente evita tanto gastar R$1 com uma pessoa. Você vai passando assim perto da cantina da igreja, está com 100 no bolso trocado, e a gente passa até finge que tem o filho da irmã que não tem dinheiro, querendo pão, para poder não pagar o lanche, pô, irmãozinho, para a criancinha. A gente não quer parar no trânsito para poder ajudar alguém a trocar o pneu. A gente dá uma oferta na igreja, mas a gente dá assim, quase, o bené pega de um lado e o irmão pega do outro, na hora de colocar na salva. Meu Deus do céu, a gente já usa a roupa até ela rasgar no último. E se um dia não servir pra gente, a gente joga na caçamba, mas nem se lembra. Quem sabe na igreja tem alguém precisando. Não, seja grato a Deus. Divide. A gente vai comprar. Falando nisso, hoje os irmãos esqueceram da ceia, não trouxe, né? A maioria não trouxeram hoje. Mas a gente vai comprar um feijãozinho para trazer para a sexta. A gente compra do mais baratinho. Tem um feijãozinho lá. Tem um feijãozinho de R$5, que parece pedra, um cozinha, outro fica cru. Aí tem o de 10, tem o de 14, tem o de 15. Imagina qual é que eu compro para trazer. O de 5,50. Porque é o dinheiro que Deus não é, não. Se fosse para você, você não gostaria. O problema é que a gente fica agarrado. É por isso que a nossa vida não prospera. Compre do melhor. Dê o melhor. Divide o que você tem. Faça como que fosse para você. Ame o próximo como a ti mesmo. E as bênçãos de Deus virá sobre a tua casa, meu irmão. Meu Jesus Cristo. Você quer ser próximo? Quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Se doa, reconhecendo a grandeza de Deus. Veja o que Ele fez por você. Enviou, fez por mim. Enviou Jesus na cruz. A gente não merecia nada disso. Alguns aqui estavam bebendo algum tempo atrás, fumando, se drogando. Quem sabe já até traiu alguém em algum período da história, não sei. Alguns aqui já viveu uma vida tão feia, mas hoje você está sentando aqui na condição de filho de Deus. E você não fez nada para isso, apenas acreditou em um Deus que apostou em você. Eu vou resgatar a minha criatura que se perdeu. Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus, porque senão a gente vai até às 10 aqui. Seja grato. Jesus fez tanto por nós. E tem vezes que a gente fica em casa com um resfriadinho para não ir para a ceia. Jesus fez tanto por nós. E tem vezes que a gente faz um aniversário do amigo e não vem na ceia, e nem pede a ceia no próximo culto, na quarta-feira, se sobrou alguma coisa aqui. Nós estamos vivendo para nós mesmos, não. Viva para Deus. E você vai ver as coisas que Jeová vai fazer na sua casa. Ele vai remover. Aí tem pessoas que falam assim, pastor, tem pessoas que pensam assim, eu não tenho força para fazer isso.
Eu não tenho força para fazer isso, mas Jeová, Deus vai te dar força para você remover algumas coisinhas lá na sua casa que precisa ser tirada de lá, e tem alguém que não quer deixar, mas Deus vai te dar força. Dependa de Deus. Tem alguns ídolos que precisam ser arrancados. Presta bem atenção. Pastor, mas eu não adoro. Pastor, não está fazendo nenhum mal para mim. Pastor, só está ali, é só uma lembrança. Joga aquele negócio fora, porque quem morreu por você não foi José, não foi Maria, não foi Antônio, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Luzia, nem Cosme Damião, não foi Correntinha, não foi Reza, não foi nada. Lança fora, porque quem morreu para você foi Jesus na cruz. É isso mesmo. Tem pessoas guardando em casa coisa que sabe que não presta para si, idolatrando aquilo no coração. E aí quando vem a fraqueza, o que é que você faz? Você pega e começa a usar aqueles negócios tão feios. Não faça isso não. Joga fora ainda hoje. Vai lá no baú, escondidinho lá. Vai lá, pede ajuda para sua filha, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe. Pede ajuda, queima aquele troço lá. Pelo amor de Deus. Quem morreu por você te liberta hoje. Não vou chamar você aqui nessa noite, porque o tempo já foi embora. Mas Deus quer libertar pessoas que estão guardando coisas espirituais na sua casa, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E isso tem amarrado a sua vida, a sua história. Isso tem prendido. É só lembrança. Joga fora aquele negócio. Joga fora. Joga fora. Não se preocupe, não vou chamar você aqui na frente, porque algumas pessoas eu até sei quem são, mas eu não preciso chamar você aqui na frente. Mas peça a Deus para você vencer aquele negócio lá. Senta em família, conversa, porque você se sente mal dando uma olhadinha de vez em quando naquele negócio e sente que não está certo alguma coisa, mas depois você deixa para lá. Joga aquilo, é o Espírito Santo fazendo você perceber. Aquilo faz parte da vida do tempo que você não era crente. Joga aquilo fora, joga fora. O nome é grande, Tem famílias Santo Deus o Pai, estamos aqui diante da ceia do Senhor, onde nós precisamos reconhecer a Tua grandeza. Nós temos nos esquecido disso, Deus, que Tu enviou Seu Filho para nos libertar, nos dar a vida eterna, mas tem coisa desse mundo nos arrastando. A ingratidão, a murmuração, a queixa tem tirado a paz do coração de muita gente. O apego pelo dinheiro, o apego pelos bens materiais, o apego pela idolatria, o apego pela superstição, o apego por tantas coisas que não vale a pena mais a gente nem pensar. Nos ajuda, Senhor. Por favor, Senhor. Olha para a tua igreja. O teu povo agora vai participar do símbolo do sangue do teu filho Jesus e do corpo do teu filho Jesus. Que todos possam compreender com profundidade, que possamos nessa noite quebrantar o nosso coração diante dessas maravilhas que o Senhor fez por nós, nos salvando, nos libertando. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Entra nessa casa, ó Deus, que tem umas coisas lá que não te agrada. Tira de lá, Senhor, tira de lá do baú, tira lá do fundo do baú esse mal. Tira de lá, Jesus, dá força para esse casal que está aqui nessa noite, marido e mulher, chegar em casa e decidir, vamos largar, abandonar isso. Deus, que teu Espírito Santo venha atingir o nosso coração com força, mudando a nossa história. Abençoe os jovens dessa igreja, abençoe as irmãs, abençoe jovens, abençoe criança, abençoe os obreiros, sara a nossa alma, sara o nosso espírito. Espírito da verdade, toca, toca agora. Senhor Deus, que essa pessoa possa confessar o seu pecado agora diante de Ti.
porque eu não consigo perdoar ninguém, mas tu pode perdoar. Perdoa esse teu filho, perdoa essa tua filha, perdoa cada um de nós, Senhor, porque já examinamos a nossa vida e reconhecemos que somos tão pequenos. Contudo, a tua graça é grande e nos perdoa, e nos santifica, e nos purifica. Trabalha mudando a história da tua igreja, ó Deus. Oh Deus de maravilha. Guarda nossa alma, guarda o nosso espírito, guarda nossa mente, muda nossa história, tem misericórdia de nós. Com a paz do Senhor. Amém? Fala com teu povo, Giovanni, venha aqui à frente, por favor, me ajudar. Amém, Giovanni. Irmã Lúcia também, vem me ajudar, irmã Lúcia, por favor. Estarei lendo aqui, meus irmãos, o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: